Oi pessoal, que bom a gente de novo juntinho aqui, hein? Então, eu preciso que vocês peguem o novo caderninho de vocês, né? O caderno número 2 e vamos pro módulo 8, tá bom? A gente vai continuar o tipo de texto que a gente vê em jornais, tá bom? A gente já viu lá o artigo de opinião, agora a gente vai ver o editorial e a carta do leitor, tá bom? Vocês vão abrir na página 118, tá bem? 117 tem lá a abertura, mas a gente já vai para começar mesmo. Pegaram aí? Beleza. Então vamos lá. Eu tô aqui com ele aberto, né, digital aqui no meu computador, e eu vou lendo e explicando, tudo bem? Vamos lá. Você já sabe que o jornal é um meio de comunicação extremamente relevante para formar a bagagem informativa dos cidadãos. Partindo desse pressuposto, estudamos alguns detalhes do texto jornalístico e seus gêneros textuais. Nesse módulo, aprofundaremos nosso estudo conhecendo duas seções bem peculiares do jornal, o editorial e a carta do leitor, beleza? Vamos começar então com o editorial, tá? Tá aqui no Para Aprender. Diz que trata-se de um gênero presente em jornais e revistas impressos e online, cujo principal objetivo é revelar o posicionamento do grupo de editores responsável pela publicação. Eu não sei, nem todos aqui estavam comigo lá no 6º ano, 7º, né? E eu não sei se todo mundo lembra, todo mundo sabe, que eu já trabalhei no jornal, já fui jornalista. Hoje eu sou só professora, mas eu já fui jornalista. E eu trabalhava bem de pertinho com esse tipo de gênero textual, tá bom? E tinha a versão impressa, no caso, e tinha uma seção em que eles faziam a parte online do jornal. O jornal ele era produzido para ser impresso, mas também tinha produção já online. Isso já faz já um tempo, né? Desde 2012 que eu não trabalho mais no jornal. Eu trabalhei durante 12 anos e agora está sendo mais ainda usada essa parte do online, do jornal. Então, o objetivo é revelar o posicionamento do grupo de editores responsável pela publicação, tá? A exemplo do que ocorre com os artigos de opinião, os editoriais não são imparciais. Neles, o teor opinativo supera o informativo. Então, o jornal ele é visto normalmente como um veículo informativo onde as pessoas não têm que ser subjetivas, tá? Mas no caso do artigo de opinião e do editorial, existe ali uma carga muito grande de subjetividade, porque é a opinião de quem está escrevendo mesmo, né? Bem clara, explícita, tá bom? Porque, na verdade, mesmo aquele texto do vestibular, né, aquele dissertativo argumentativo que você põe em terceira pessoa, como se não fosse você, mesmo ali quem está escrevendo, todo mundo sabe que é a sua opinião que está sendo dita, né? Isso é fato. Mas existem isso implicitamente, que é esse da redação do vestibular comum, pedida, e tem esses outros que são explícitos, né? Você põe mesmo, eu penso, eu acredito, né? Isso aí. Eu acho não é muito enriquecedor, não. A gente não costuma botar em textos oficiais, assim, de prova, né? Eu acho. Eu acredito que, eu penso que isso fica mais bonitinho. Então, vamos lá. E tem aqui, logo, né, um exemplo de um trecho de editorial, a da Gazeta do Povo, online. Então, vamos ver aqui como que é isso, né? Um exemplo de fato, porque a gente, na verdade, só entende quando a gente vê, né, vivencia a situação, o texto, né? Aí a gente consegue aprender melhor. Só falando assim não aprende tanto. Então vamos lá. Tem um título, tá? Então, um edital tem um título editorial que diz aqui: nem tudo que cai na rede é fato. E aí a gente tem um trocadilho, né? Porque a gente tem um dito popular que diz: nem tudo que cai na rede é peixe, né? A gente sabe que pode cair na rede lixos, várias coisas, né? Até outros animais. Mas na verdade, quando um pescador joga a rede, ele quer peixe, né? E aí aqui tá querendo dizer na rede, no caso online, né? A sua rede de internet. É fato.
Isso quer dizer o quê? Nem tudo que você lê na internet você pode acreditar. Então a gente já sabe sobre o que esse editorial ele vai, qual é o assunto que ele vai abordar. A partir do título a gente já percebe. Então vamos lá. Mais do que nunca, a sociedade organizada precisa se mobilizar contra a indústria de boatos pelo simples motivo. É um atentado em série contra tudo que há de bom, nobre e justo. A gente tem aqui, numa de suas frases históricas, Balzac, observador empírico do jornalismo francês do século XIX, não se conteve. Se a imprensa não existe, seria preciso não inventá-la. A frase costuma ser repetida cada vez que o mundo da notícia é apontado como causa de todas as desgraças, sinais mais de preguiça intelectual que de espírito de investigação. Um desses momentos é agora, quando a proliferação de fake news chegou a níveis alarmantes. Então, para quem não sabe, tem aqui do ladinho, né, da página um glossáriozinho, né, mas eu acho que todo mundo conhece, né, fake news quer dizer notícia falsa. E aí depois diz o seguinte: o senso comum é de que nunca se leu tanto jornal, causa e efeito, nunca se falou tanto mal desse ofício, incluindo no pacote desejar o seu desaparecimento, sobre as bênçãos de Balzac. De modo que é melhor separar os fundilhos das calças, que no caso fundilho é a parte, né, que corresponde aonde a gente senta, antes que seja tarde, mergulhemos numa onda de autoritarismo. Gente, vocês precisam ler de uma forma conotativa, tá? É claro que ele fez aí um trocadilho, tudo bem? Já são horas de separar em partes essa massa de pão a que chamam mídia. É palavra no plural, não que haja entre as mídias alguma destituída de falhas, pois é da natureza desse trabalho errar. A questão é que certos veículos erram na busca da verdade e outros erram por desprezá-la, matando no ninho aquilo que dizem amar. As redes sociais se tornaram a pista de que esqui não só para os livres praticantes da notícias, como do jornalismo feito pelo baixo clero. Sua única intenção é causar, sem cumprir a virtude da profissão e a checagem de informações. Sua matéria-prima são os factoides, né? Informação falsa ou não comprovada, divulgada como sensacionalismo, tá? Com sensacionalismo, cujo único benefício é causar a impressão de quem os repete, de quem reconheceu e divulgou um fato extraordinário. Então, a gente já ouviu muito falar de imprensa sensacionalista, né? Aquela que usa os fatos de forma abusiva, né? Um pouco errônea, um pouco aumentada e tal. E aí, então a gente viu aqui que nesse editorial, existe ali um posicionamento de quem escreveu, né, sobre essas fake news, essas notícias maliciosas, etc. E aí vem aqui desculpa que caiu minha luz aqui. Você consegue perceber que se trata de um texto com características bem diferentes das de uma notícia. Enquanto uma notícia ambiciona ser imparcial e relata de forma objetiva algum fato, o editorial mostra-se parcial, opinando mesmo, de forma explícita sobre algum evento da atualidade. Em vários trechos é possível perceber isso. Gente, quem não gosta muito de me ouvir e consegue, né, aprender sozinha, tá tudo aqui, tá? Você vê que lá no início eu expliquei e aqui vem falando a mesma coisa que eu disse antes, tudo bem? Então, vamos lá. Tem aqui, vejamos alguns trechos, né, onde a gente percebe isso. Ó. Já são horas de separar em partes essa massa de pão a que chamam mídia. Sua única intenção é causar, sem cumprir a virtude da profissão, a checagem de informações. Então, ele está aqui explicitando, criticando mesmo claramente o que foi lido, tá? Sobre o que ele está falando. E aqui vem o Gotas de Saber, falando aqui sobre Balzac, quem quiser dar uma lida, né, para aprofundar esse conhecimento, tudo bem. E aí, depois, logo em seguida, vem a questão aqui da estrutura, tá, gente? Vamos ver a estrutura do editorial. Em geral, o editorial se aproxima do padrão jornalístico,
apresentando título, lead e corpo do texto, organizando-se nas seguintes partes. Introdução, geralmente já apresenta o posicionamento que será defendido, desenvolvimento, os argumentos que defendem o ponto de vista adotado, e conclusão, arremate do texto, geralmente retomando o posicionamento atual, né? Então, aqui você tem essa estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? O lead do texto, vocês sabem que é o primeiro parágrafo, trazendo ali as informações básicas pra gente. Vocês já estudaram isso em notícia, não é isso? Vamos lá, agora a gente vai passar para a carta do leitor, beleza? Vamos lá, você já percebeu que em muitos jornais e revistas é um espaço destinado a textos que expressam a opinião dos leitores? Isso aqui é uma pergunta, né? Vocês já perceberam isso? Bom, se chama carta do leitor. O propósito dessa sessão é oferecer ao leitor uma oportunidade para comentar, apoiar ou criticar matérias publicadas pelo próprio veículo de comunicação. Então você pegou lá o jornal O Dia, vamos pegar o Globo, que eu sei que vocês conhecem melhor, né? Jornal O Globo, e lá saiu uma reportagem, uma notícia qualquer. E aí você achou muito bacana e você quer elogiar. Você vai mandar uma carta elogiando, dizendo o porquê do seu elogio, né? Porque foi legal abordar aquele tipo de assunto e tal. Mas você, sei lá, viu outra notícia, uma outra pessoa viu uma outra notícia que saiu e não gostou, achou uma notícia maliciosa, com poucos dados, e aí a pessoa acabou vendo também em outro lugar que aquilo não era bem assim, que os dados foram manipulados e ela quer se posicionar contra aquela publicação. Ela também vai mandar uma carta criticando negativamente nesse caso, porque quando a gente fala crítica, existe a crítica positiva e a crítica negativa. Nesse caso aí vai negativar aquela publicação, tá bom? Bom, assim como o editorial, trata-se de um gênero textual que revela um posicionamento do seu autor, que no caso não é o grupo editorial responsável pelo jornal ou pela revista, mas as pessoas que leem essas publicações, tá? Aí a gente tem aqui agora um exemplo disso para a gente poder aprender melhor. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês a carta do leitor, tá bom? Também tem um título, então a gente viu aí que esses dois, no caso, os três textos jornalísticos que a gente viu, tanto artigo de opinião, quanto a carta do leitor, quanto o editorial, a gente tem título, tá bom? E eles são opinativos, todos os três, tá bom? Vamos lá. Aqui diz o seguinte: as responsabilidades de cada um. Isso aí é bem abrangente, né? Pode estar falando de qualquer assunto, então dessa vez o título já não me traz o assunto que vai ser abordado, mas um posicionamento do autor, né, de quem está escrevendo, sobre qualquer assunto, ou seja, você tem uma responsabilidade quanto a alguma coisa. Então vamos lá. É inacreditável nos dias de hoje abrirmos um jornal e lermos um pedido de tapar buracos. Esse tipo de pedido não tem de ser feito, simplesmente os responsáveis têm que ir e fazer, pois é para isso que são responsáveis. Lamentavelmente, esse tipo de situação só é corrigida quando levado aos meios de comunicação, como aconteceu com o RS 734, que após ter sido alvo de reportagem e ter causado vários estragos nos veículos dos usuários, está toda remendada. Bom, aí a gente não sabe o que é esse tal aí de ER 734 e do lado tem um glossário para a gente poder aprender isso aí melhor. Estrada Gaúcha, que liga o centro do município do Rio Grande ao bairro do Cassino, que é também um balneário marítimo. Eu também não sabia o que queria dizer, tá? Então tem aí, trouxe pra gente. Provavelmente essa reportagem, né, do qual ele está falando, tem a ver com o local onde o jornal foi veiculado. Então, as pessoas provavelmente conhecem isso. A gente está lendo essa notícia, reportagem, não sei, né? Na verdade, está lendo a carta do leitor referente a isso que foi publicado. Então, mas lá eles conheceriam, tá, gente? Mas botou pra gente o glossário porque não é da nossa área de conhecimento. Aí diz: o cassino também se encontra todo esburacado, desviamos de maior e caímos em um buraco menor. E não me refiro às ruas intermediárias que estão em péssimo estado, são as vias principais mesmo. Esse tipo de solicitação não é um favor que nos faz, é um direito de todos, pois pagamos impostos.
para termos uma vida digna. É visível o desenvolvimento de nossa cidade como uma área portuária, como a montagem de plataformas como o turismo. As pessoas vêm conhecer a cidade do Rio Grande em função de tudo isso e nós, o que fazemos para melhorar? Temos que crescer juntos, aproveitar esse desenvolvimento e nos conscientizar de que o lugar de lixo é no lixo. Agora que eu comecei a ler e não só fui ver que era uma pergunta no final, né? Eu já dei aquela entonaçãozinha de pergunta. Vocês sabem também, eu já falei para vocês que eu também sou professora de espanhol, né? E aí eu lembro, quando isso acontece, eu tô lendo um texto em português, eu me lembro do porquê que no espanhol eu tenho aquela interrogação de cabeça para baixo no início da pergunta. E muitos alunos perguntam, mas professora, por que essa interrogação de cabeça para baixo e no final, né, a de cabeça para cima normal? E aí eu digo, é porque às vezes uma pergunta é longa e a gente está lendo um texto e a gente não tem essa noção de que é para fazer essa entonação de pergunta. E no espanhol já traz esse benefício, né, de a gente já começar lendo com entonação de pergunta. Isso aí foi só uma curiosidade, tá, gente? Também eu preciso conversar, porque eu tô me sentindo muito isolada do mundo. Então, de vez em quando, a gente tem que fugir um pouquinho dessa rotina de só aprender. Não que vocês não tenham aprendido agora um pouquinho de espanhol, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Podemos mostrar que o povo rio-grandino também tem cultura e educação, pois assim teremos mais satisfação em apreciar o que a cidade nos oferece, museus, universidades, praias, praças, etc. Tá? Aí aqui tem um repare e reflita, a autora dessa carta do leitor demonstra estar muito indignada com o que tem visto nas estradas de sua cidade. Indignação, dignidade, né? Essas palavras têm origem latina e tal, que é uma curiosidade. Mas a questão aí é que ela estava indignada com uma situação e ela pegou e foi lá e deu a sua opinião para que outras pessoas também pudessem ler e, de repente, se motivar a fazer alguma coisa em relação a isso que estava acontecendo na sua cidade, tá bom? Então aqui vai falar um pouquinho disso, né? Perceba que se trata de um texto em que a autora exprime sua opinião pessoal a respeito de questões relativas à cidade que mora. Ela faz por meio desse jornal, porque se trata de um veículo que faz cobertura jornalística lá do Rio Grande. Nesse gênero, carta de leitor predomina na primeira pessoa. A autora da carta deu preferência à primeira pessoa do plural, abrirmos um jornal e lermos, né? Nos fazem, pagamos, termos e tal. Entretanto, a primeira pessoa do singular também não está ausente, né? Quando ela diz assim, e não me refiro às ruas intermediárias. É claro que para que o texto seja publicado na revista do jornal, o leitor precisa caprichar na redação de sua carta. E é imprescindível selecionar bem as palavras, as frases que vão formular para ser claramente compreendido pelos outros leitores. Então, não adianta as pessoas mandarem qualquer tipo de carta, né, uma carta mal escrita, certamente o editor do jornal não vai deixar que seja publicado. Você tem que ter capricho aí para fazer esse texto, né? Ainda podemos observar que a sessão está reservada, em princípio, para expressar opinião, né? Os grupos midiáticos não costumam facilitar a publicação de textos que ataquem ou mesmo contradigam a sua linha editorial, embora isso possa variar de veículo informativo para veículo informativo. Isso quer dizer, você vai falar mal do jornal, ele pode censurar aí essa carta do leitor, tá? Outros não, outros são mais abertos a opiniões contrárias. E aí, tem aqui no texto abaixo, né, um jornal de grande circulação que expressa os critérios para publicar ou não determinadas cartas. E aí tem um pedacinho aqui, ó. O jornal acolhe opiniões sobre todos os temas, mas reserva-se o direito de rejeitar acusações insultuosas, elogios ou agradecimentos pessoais. A publicação das mensagens também está sujeita a limitações de espaço na página. Então, o que isso quer dizer com a limitação de espaço? Foi muito importante. Porque não sei se vocês já viram, né? Mas tem várias cartinhas do leitor. E elas costumam ter o mesmo espaço, né? Tipo, se é um tamanhozinho assim, destinado a um, todos vão ser. Então, elas podem ser cortadas, né? Editadas por quem está publicando, se ela estiver muito grande em relação às outras. Entendeu? Então tem que ter um tamanho parecido para não dar mais ibope para um leitor que mandou sua carta do que para outros. Então eles fazem esse tipo de coisa também, tá?
Então, como é que é a estrutura desse tipo de texto? É o seguinte, não há um formato rígido, né? Pode-se dizer que os textos costumam ser sintéticos, né? Com um ou dois parágrafos, pois o espaço está reservado e não é muito grande. Apresenta um vocativo dirigindo-se ao jornal ou à revista e uma despedida dando um tom conclusivo ao que foi dito na carta, tá? O leitor utiliza elementos típicos da estrutura de cartas, como local e data. Não esqueça que é uma carta, né? Então, uma carta precisa ter local e data. Logo em seguida, tem uma situação, um problema aqui, que era discutir com os colegas. A gente, infelizmente, nesse momento não está podendo fazer esse tipo de atividade. Então, eu vou pular e tem uma questão aqui do Gotas do Saber, é legal vocês lerem, eu já li. Né, separar o joio do trigo, como é que faz. A gente tem muito esse tipo de coisa. E para concluir, a gente diz aqui com o estudo do artigo de opinião, editorial, a carta, podemos perceber que a imparcialidade não é o objetivo dos gêneros jornalísticos, de todos os gêneros jornalísticos, né? Então, aí vocês vão ler o seguinte editorial e vão responder as seguintes questões aí, tá? Até aquelas objetivas de marcar para a gente, depois de uma próxima oportunidade, eu dar a aula correção desse módulo. Uma beijoca e morrendo de saudade de vocês.